E aí, pessoal do YouTube, beleza? Seguinte, vou falar um pouco sobre encapsulamento aqui hoje, tá? Antes eu vou introduzir, colocar um contexto, né? Então, quando a gente está fazendo uma aplicação, um sistema complexo, que tem N funcionalidades, um sistema realmente grande, é importante que a gente consiga se organizar, né? E a modularização de um projeto parte do princípio que é basicamente pegar o todo e dividir em partes, dividir em módulos. Isso simplifica, né, para você conseguir fazer tudo de maneira independente, para você conseguir fazer a manutenção adequada e para você organizar as ideias na sua cabeça, né? Porque é uma coisa que é muito grande, muito complexa, se você não se organizar, você não faz, você se perde, fica uma zona e no final ninguém consegue resolver aquilo, tá? Então, a gente vai falar sobre encapsulamento, né? Um pilar da programação e como isso pode se aplicar num código, né? Especialmente ao lidar com serviços em classes ou APIs. Eu vou estar usando um exemplo de TypeScript, mas é uma programação orientada a objetos que eu acho que fica mais claro, né? Aqui tem um textinho assim, bem, como é que eu posso dizer? Não está tão bem organizado, né? Mas é só para me dar uma ideia aqui do vídeo. Eu acho que o que eu vou falar é mais importante, e esses exemplos aqui também, tá? Então vamos lá. O que que seria encapsulamento? A ideia é basicamente esconder detalhes internos de uma classe, né? Quem usa a classe não precisa saber como ela funciona por dentro. É só interagir com ela, né? Então, se a pessoa que usa essa classe está tendo que entrar dentro da classe para usá-la ou modificar algo dentro da classe, isso está ferindo o encapsulamento, né? Então, quais os benefícios de você pensar sobre isso? Isso traz separação de responsabilidade, traz menos dependência entre partes do código, aquilo que eu falei da independência de um sistema grande, né? Então, isso é importante. E o código fica mais fácil de manter, de organizar, de testar, de fazer manutenções, né? Aqui tem um exemplo de um encapsulamento violado com static, né? Então aqui a gente tem uma classe chamada Lema API, e aqui eu estou declarando serviços, né? Isso aqui no caso são serviços de CRUD. Então é uma classe que usa serviços internos, né? Só que aqui tem um problema. Por quê? Porque eu estou instanciando esses serviços dentro da classe, tá? Então, por exemplo, se eu tiver que fazer um teste, né? Se eu quiser criar um mock para testar, se eu quiser testar essa classe e eu quiser criar um mock desses serviços, eu vou ter que entrar dentro da classe, modificar essa instância desse serviço para um mock e aí sim fazer o teste. Isso fere o encapsulamento, tá? Por quê? Porque mesmo sendo private, né, ou seja, não são expostas diretamente, que seria a tag para promover o encapsulamento, você ainda assim consegue acessar esses serviços internos via o que a gente chama de prompt, né? Prompt. No caso do TypeScript, eu não vou me aprofundar nisso, mas mesmo com o private aqui, é a prática do encapsulamento correto, você ainda consegue acessar. Por quê? Porque eu estou instanciando serviços aqui dentro. E isso é um design equivocado, né? Então, por mais que eu esteja aqui usando o private de maneira correta, eu estar instanciando coisas aqui dentro é uma prática muito ruim. Então, toda vez que você dá um new dentro de uma classe, você aumenta o acoplamento dela com aquela implementação, o que prejudica o encapsulamento. Repare, o acoplamento ele é inversamente proporcional ao encapsulamento, né? Quanto maior um, menor o outro, tá? Mas o acoplamento é um outro conceito que eu posso falar em outro vídeo, certo? Qual seria a solução, né? É, Aqui tem um exemplo correto, né, com um constructor. Então, em vez de eu criar essa classe instanciando serviços aqui, eu crio um constructor e coloco dentro desse constructor esses serviços. Eu defino esses serviços, tá? Essa é a melhor prática a se ter, né? Então aqui eu estou tendo um construto, eu estou definindo todos os serviços que eu virei a usar na minha classe, tá?
Então, eu mantenho aqui o private, né? Assim como estava aqui em cima. E eu coloco essa outra tag aqui, que é o read only. Eu não vou me aprofundar na sintaxe da linguagem, mas eu acho que o importante é o conceito aqui de encapsular os seus módulos, tá? No caso, a classe poderia ser vista como um módulo, Então, repare que tá? quando eu instancio esses serviços dentro da classe, ali em cima, quando eu vou usar esses serviços em algum método dessa classe, eu uso a sintaxe llama API ponto e o nome do serviço, né? Agora, quando eu coloco no constructor, eu defino esses serviços, eu acabo usando this ponto o nome do serviço, né? E qual a diferença desses dois, né? Isso é importante, né? Quando eu uso this ponto serviço, é porque eu estou me referindo à propriedade da instância atual da classe, né? Então eu meio que desacoplei, né? Eu tô dizendo que quem vai dizer que tipo de serviço será usado é quem está instanciando essa classe lá na frente, né? E quando eu uso o llama API.serviço, isso quer dizer que esse serviço é uma propriedade estática da classe, ou seja, ela não vai ser modificada, né? Porém, como ela pode ser que tenha que ser modificada, por exemplo, nos testes, como eu disse, ela acaba sendo melhor definida como uma propriedade da instância atual dessa classe llama API, né? Então vai ter essa diferença aí na hora de chamar esses serviços em algum método desse dessa classe. E quais os princípios por trás disso? Por que que a gente não deve instanciar serviços dentro de uma classe, tá? A gente tem alguns princípios de design que dependa de abstrações e não de implementações, né? Outro princípio é o aberto-fechado, então o código deve ser aberto para extensão e fechado para modificação, isso é fundamental. E o de separação de responsabilidades, né? Enfim, eu acho que ficou bem explicado. A ideia é simples, tá? A sua classe ela não deve decidir quem são os serviços que ela usa. Quem cria a classe é quem deve passar isso para ela, tá? Então, para recapitular então de maneira geral, encapsulamento é diferente de esconder com private. É diferente. Você vai fazer isso com boas práticas de design. É, Enfim, se você gostou, deixa um like aí para mim. Aqui, assim, eu não me aprofundo tanto porque eu também não sou especialista. Eu estou aprendendo aqui, eu tento passar. Qualquer observação, qualquer comentário, pode deixar aí embaixo, certo? Tamo junto.